Muitas pessoas estão questionando sobre a partida do apóstolo Rina, sobre a forma como ele morreu, e também teve um pastor que falou que Deus iria recolher um grande líder de São Paulo. Deus ia ceifar a vida dele. Muitas pessoas questionam se isso realmente vem da parte do Senhor, vem da parte de Deus. Eu gostaria de deixar aqui para vocês um comentário, um vídeo do bispo Márcio Carotti, ali da Igreja Universal. Não sei se o sobrenome dele é assim, se eu errei aqui me perdoem, mas ele deixa uma explicação e fala sobre a morte do apóstolo Rina. Então, fique nesse vídeo até o final, tá bom? Um grande beijo para vocês e um abraço. Ele costuma definir os acontecimentos e tragédias na vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Se está chegando por aqui agora, já se inscreve, compartilha esse vídeo e ative as notificações. Quero deixar aqui também para vocês a respeito de uma missionária que comentou a respeito da ex-mulher do apóstolo Rina, a Denise Seixas, atual mulher, mãe dos filhos dele, e ela questiona o porquê que ela foi ao velório, porquê que ela fez o discurso e para que ela quer a presidência da Igreja Bola de Neve. Desde já, mais uma vez, se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu comentário nesse vídeo e fiquem todos com Deus. O que é que essa mulher foi fazer no velório, gente? Se ela tinha uma medida protetiva para ele não chegar perto, ela foi no velório para quê? Aí faz um discurso desnecessário, desconfortante, que criou um climão, sem contar o barraco para não assinar o documento, né? Pra que ela quer essa presidência? Fala pra mim. E eu acredito sim que Deus recolheu ele para dar paz para ele. E volto a dizer, como eu disse em outros vídeos, pessoas desequilibradas enlouquecem pessoas sãs. Isso é um fato. Desequilíbrio do discurso no velório só mostra a situação que ela está. O desequilíbrio por causa de um documento, a ponto de chamar a polícia, a ponto de virar um bafafá, só mostra como ela está. E outra coisa que eu tenho que pontuar, que se ele era esse satanás, esse capeta todo que ela alegou, por que ela não assinou esse divórcio? Ah, porque estava preocupada com os fiéis. Não, ela não estava preocupada com os fiéis, estava preocupada com ela mesma. Sabe aquele tipo de pessoa? Não te largo, não te solto, se não for meu não vai ser de ninguém. É isso que eu vejo. Que ele já estava cansado, saturado, tipo, vamos divorciar então e viver em paz? Você toca a sua vida, eu toco a minha, mas não. Ela não queria largar. Por ele ser um líder religioso, ela fez disso um trampolim. Vocês vão me desculpar, vocês que gostam dela e que estão a defendendo. Mas esses episódios pós falecimento dele só mostra quem ela é de verdade. É por cima o pronunciamento dela, ela diz que o povo é um lixo, que rede social é tudo um lixo, hipócrita, e que ela tá cansada de tudo isso. Quem foi lá dar cara a tapa no velório foi ela. Ela poderia ter ficado em casa quietinha, né? E ter se poupado de tudo isso, já que tinha uma medida protetiva, porque não queria ele por perto, ela deveria ter se poupado. Mas fica aí, pronunciamento atrás de pronunciamento. Enfim, diz ela que não tem problema psiquiátrico. Mas, antes de tudo, eu quero lembrar que o ser humano, ele costuma definir os acontecimentos e tragédias na vida das pessoas, não somente de outras pessoas, mas muitas vezes na sua própria vida, né? Ele costuma definir as tragédias como uma certa punição ou até castigo por parte de Deus, ou qualquer coisa desse tipo. As religiões, por exemplo, elas são cruéis, as religiões crucificam e condenam em vida, e só honra a pessoa, ou só reconhece e honra na hora da morte. E eu quero nesse vídeo falar algo muito importante, que é o tema que você já viu aí, o título do nosso vídeo, porque o apóstolo Rina morreu assim. E você vai aprender algo que vai acrescentar na sua vida espiritual, e esse é o nosso objetivo, tá? Eu gostaria que você acompanhasse o vídeo até o final para você aprender. Se você já é inscrito, lembre-se que eu estou sempre orando por você para Deus te guardar, proteger. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, só clicar aqui embaixo, se inscrever, não paga nada. Vai aparecer do lado do sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado
dos próximos vídeos e meditações que nós estaremos postando aqui, e não deixe de dar o seu like, que é muito importante. Voltando a respeito das condenações, você vê que algumas pessoas, só fazendo aqui um parênteses, né? Muitas pessoas, elas são escravas de religiões porque elas são ameaçadas. As religiões, como eu disse, elas são cruéis, elas crucificam e condenam em vida, e só honra e reconhece na hora da morte. Então muita gente tem medo. A religião não produz nada para ela na vida dela, não acrescenta nada, mas alguém disse, se você deixar essa religião, muitas coisas ruins irão acontecer na sua vida. Então as pessoas ficam com medo e elas ficam ali, né, debaixo daquele regime religioso. E como eu disse, a religião condena e as pessoas aprendem através do tempo e da religiosidade que tudo que acontece de ruim com uma pessoa, quase tudo, pode ser um castigo da parte de Deus, uma condenação por parte de Deus. Um exemplo disso, nós já falamos em outros vídeos, talvez você não viu ainda, foi o cego de nascença. Quando Jesus viu o cego, Jesus estava com seus discípulos e alguém perguntou assim, por que ele é cego? Por que ele nasceu assim? Por que ele está assim? Quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Quer dizer, eles queriam dizer o seguinte, se ele é cego, se isso de ruim aconteceu com ele, porque alguma coisa errada ele fez. Coisa boa ele não fez para ser cego. Essa era a mentalidade que eles tinham, que é a mentalidade de muita gente. Se acontece uma coisa ruim com a pessoa, todo mundo pensa assim, tá vendo? Bem feito. Talvez não fale, né? Mas bem feito que aconteceu isso. Isso aí foi um castigo de Deus, principalmente os haters, principalmente as pessoas que eram insatisfeitas ou são insatisfeitas com aquela pessoa. Então, quando acontece coisas desse tipo, é um pensamento religioso. Alguém perguntou, ele é cego, ou ele fez alguma coisa errada, ou ele nasceu cego porque os seus pais fizeram alguma coisa errada. Quer dizer, mostrando o seguinte, ele estava sendo punido por algum motivo. Só que, o que eu quero abrir o seu entendimento e a sua visão sobre isso, tá? Que nós, como servos de Deus, e quando você pensa como um servo de Deus, e você analisa os servos do passado, inclusive os apóstolos do Senhor Jesus, a maneira que eles morreram, você vai entender muitas coisas. Você vai entender. E esse pensamento religioso, caso exista, vai cair por terra. Vou dar um exemplo a você. O apóstolo Paulo, ele foi um grande homem, usado por Deus, um instrumento na mão de Deus. E como foi que ele morreu? Ele morreu decapitado. Decapitado. Veja que tragédia. Como pode um homem, um servo de Deus, que pregou a palavra, que anunciou o evangelho da salvação, que salvou tantas pessoas, ter um fim trágico como esse? Será que o apóstolo Paulo não estava bem com Deus? Será que o apóstolo Paulo estava fazendo alguma coisa errada que nós não sabemos e Deus deixou ele ser decapitado? Uma dúvida aí. O que você acha? Entende? Você deve refletir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O apóstolo Pedro, você sabia que a igreja do Senhor Jesus começou com Pedro? Jesus havia profetizado isso. Jesus disse, tu és Pedro, que significa pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. Como foi que Pedro morreu? Qual foi o fim de Pedro? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só como ele terminou. Estevão, anunciando a palavra, foi apedrejado até a morte, está lá em Atos,
capítulo 7, versículo 58, João Batista que anunciou o arrependimento às pessoas, batizou tanta gente, salvou tantas pessoas, como que ele terminou? Ele foi decapitado. Mateus, capítulo 14, versículo 8, eu posso ler para você, não custa nada. Capítulo 14, versículo 8, quando a filha de Herodes fez um pedido, né? E ela disse, então ela, instigada por sua mãe, disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Quer dizer, era aniversário dela e o rei mandou que ela escolhesse um pedido, fizesse um pedido, assim, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Olha só, um servo de Deus. Tiago, a palavra diz que ele morreu ao fio de espada. Está aqui em Atos. Posso ler também para você, para confirmar. Atos capítulo 12, versículo 2, diz assim, a palavra, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Está vendo? Então assim, os homens de Deus foram morrendo, tiveram esse fim. O que eu quero dizer com tudo isso? O significado da morte não tem influência no espiritual. Não tem influência. Raras as exceções. Não existe influência. Você vê que a palavra diz lá no livro de Salmos, Salmos 116, versículo 15. Salmo 116. Você pode depois marcar aí para você ler se quiser. Ele diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí eu pergunto, voltando um pouquinho, foi preciosa aos olhos de Deus ver o apóstolo Paulo ser decapitado? Uau, que Deus cruel esse! Foi preciosa a morte de Pedro crucificado de cabeça para baixo? Foi preciosa ver Estevão, foi uma coisa preciosa ver a morte de Estevão sendo apedrejado, João Batista sendo decapitado, Tiago morrendo à espada, Filipe enforcado. Quando nós lemos aqui, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, significa não essa morte física, não, mas a passagem da morte física para a eternidade. Deus, ele se alegra, é precioso receber um servo dele. Como a pessoa morre, não faz diferença. Tá? O maior problema é esse. Os problemas de todos, você vê que as pessoas consideram muito tipo de morte que às vezes a pessoa tem. E isso não está em questão. Você sabe que os problemas pessoais da pessoa, por exemplo, o apóstolo Rina, eu não o conheci pessoalmente, mas eu tenho amigo que conheceu ele, amigos, e eu tenho um amigo especial que disse que ele era uma ótima pessoa. Aqui não está em questão os problemas pessoais do apóstolo, se ele estava certo, estava errado, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, foi uma pessoa que Deus usou ele para levantar e abençoar muitas pessoas que foram abençoadas através dele. E como ele terminou, não significa absolutamente nada. Não tira dele o seu crédito de homem de Deus, de pessoa de Deus. Não condena ele absolutamente nada, porque os apóstolos do passado morreram tragicamente e eram grandes servos de Deus e foram recebidos com alegria, porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Mas ele não diz que tipo de morte. Ele deveria falar, eu tenho prazer em quem morre dormindo. Não, morte é morte, é ou não é? Tem servo de Deus que morre de câncer. Puxa, morreu de câncer, morre de acidente, etc, etc, etc. Então o que eu quero dizer é o seguinte, jamais condene ou julgue uma pessoa pelo o fim que ela teve. Com exceção, a pessoa não quis Jesus, rejeitou Jesus, aí é uma outra história, né? Mas oremos, em vez de você julgar, criticar, vamos orar pelos familiares, orar pelos filhos do apóstolo Rina,
orar pela sua esposa, pela sua família. Esse é o nosso trabalho. E deixar que o Espírito Santo faça a obra. Deixar que o Espírito Santo venha fazer aquilo que é melhor para todos. Então, entenda isso. Ser servo de Deus não importa como você vai terminar. O importante é que você termine salvo, né? Para que você possa encontrar o seu Senhor na glória. Esse vídeo abençoou você? Então, clique aqui, dê o seu joinha, gostei, para que esse vídeo chegue até outras pessoas. Compartilhe esse link com outras pessoas. Vamos abençoar outras pessoas. E não deixe de escrever aqui nos comentários o seu nome, ponha na frente. Eu vou para o céu. Você vai para o céu? Escreva aqui o seu nome nos comentários e ponha na frente. Eu vou para o céu.